Olá, benditos! No capítulo passado, nós vimos o que iria acontecer antes do dia do Senhor. E hoje nós iremos ver o que acontecerá durante o dia do Senhor e depois do dia do Senhor. Vamos então para o último capítulo da nossa minissérie 3 dias aprendendo sobre o dia do Senhor com Joel. A profecia de Joel continua ainda se referindo ao período de tempo relacionado ao acontecimento mencionado no capítulo 2 sobre o derramamento do Espírito Santo. É uma referência ao amplo período dos últimos dias, iniciado na ascensão de Jesus e no nascimento da igreja no dia de Pentecostes. Muita gente tem uma ideia equivocada do que significa a expressão últimos dias, pensando apenas nos últimos anos ou meses anteriores ao retorno de Jesus em glória a esta terra ou no arrebatamento da igreja. Biblicamente, nós podemos pensar nos últimos dias como uma era que começou com o nascimento da igreja no dia de Pentecostes e desde então a igreja tem vivido essa era dos últimos dias por mais de 2000 anos, como nós podemos ver nos escritos dos apóstolos. E esta era só terminará depois que todos os acontecimentos preditos na palavra de Deus forem concretizados. Deus diz que naquele tempo mudará a sorte de Jerusalém e de Judá. Em um sentido menor e imediato, isso se cumpriu no retorno do exílio babilônico, depois de 70 anos de cativeiro. Mas em um sentido maior e definitivo, isso se cumprirá no reagrupamento de Israel no fim dos tempos, quando o povo de Israel reconhecer Jesus como seu Messias. De qualquer forma, esta forma de expressão garante a restauração do povo de Deus, da sua dispersão e a redenção do cativeiro ou angústia de qualquer tipo, como também sua elevação a uma posição de dignidade e a uma prosperidade maior do que jamais haviam desfrutado. O Vale de Josafá, ou Vale que Deus julga, descreve o lugar de julgamento divino. Pode ser que essa imagem seja uma referência àquela grande libertação que Deus deu ao seu povo, quando os moabitas, os amonitas e os edomitas, reunidos em uma grande confederação, ameaçaram o reino de Judá nos dias do rei Josafá, mas que foram vergonhosamente derrotados quando começaram a lutar entre si, matando uns aos outros, enquanto os cantores louvavam ao Senhor. Foi um dia de grande vitória para o povo de Deus. O nome do local era Vale de Beraca, mas aqui Joel o chama de Vale de Josafá, e esse é o único livro no qual esse nome é usado nas Escrituras. Essa libertação tão notável, ocorrida cerca de 50 anos antes da época do profeta Joel, causaria uma impressão vívida na mente do povo. Consequentemente, esse episódio estava entrelaçado com a predição do profeta sobre o futuro. Alguns estudiosos acreditam que o nome desse vale é simbólico e que se refere de fato à planície de Esdraelon, onde será travada a batalha do Armagedon. Este é um julgamento de todas as nações. Isso tem em vista principalmente a maneira como as nações trataram ou tratam o povo de Deus, considerando como um povo desprezível. Quando seu povo é maltratado, Deus leva isso para o lado pessoal e vingará o seu povo. E é bom enfatizar que o povo e a herança do Senhor não é somente o povo de Israel, mas também a igreja do Senhor, sobre a qual o Espírito de Deus é derramado. Joel observou a hostilidade que as nações ao redor de Judá haviam manifestado contra ela nos seus dias. Era costume dos mercadores dos países vizinhos, particularmente de Tiro e Sidom, comprar os filhos de Israel dos seus conquistadores como escravos, a fim de vendê-los novamente. O tráfico grego de escravos era enorme. Negociavam pessoas e utensílios em seu mercado. Joel prediz uma justa retribuição pelos crimes que eles cometeram contra a nação da aliança com Yahvé.
Deus virtualmente desafia as nações a se voltarem contra ele e contra o seu povo. Ele promete fazer recair a sua vingança sobre cada uma delas. O julgamento de Deus, retribuindo àqueles que se fazem seus inimigos o que eles merecem, é algo claramente lógico e justo. Deus desafiou as nações a se prepararem para a guerra contra ele. Os pagãos são convidados a se armar com o máximo de armas possível e avançar para a grande disputa no Vale de Josafá. O Salmo 2 ilustra lindamente a loucura das nações e o triunfo do Senhor. A oração do profeta é para que o Senhor faça descer os seus valentes para guerrear. Esses valentes de Yahvé são as hostes celestiais, os anjos que executam os seus comandos. No Vale de Josafá, eles seriam completamente derrotados, enquanto o povo de Deus observa em segurança. No entusiasmo da sua visão, o profeta reúne metáforas para intensificar a descrição do encontro vindouro entre Yahvé e os inimigos do seu povo. É representado pelo tribunal, pela colheita e pela vindima. A hora do julgamento havia chegado e Yahvé era o juiz. No livro de Apocalipse, temos a mesma imagem do lagar da ira de Deus para descrever o julgamento de Jesus sobre as nações pagãs. Em espírito, o profeta já ouve o zumbido distante das multidões aglomerando-se no Vale da Decisão. O lugar é chamado de Vale da Decisão ou Vale do Julgamento, porque nele a causa entre Deus e os seus inimigos seria decidida, e ali ele executaria o julgamento sobre eles. Antes que o julgamento comece, o céu está nublado, as luzes do céu, sol, lua e estrelas, se apagam. Todos ouvem a voz do Senhor como o rugido de um leão, pronto para atacar sua presa. E para completar o cenário, o profeta vê que toda a estrutura da natureza treme, como em um terremoto. O céu e a terra tremem. Mas é somente para os seus inimigos que Yahvé é terrível. Para o seu povo, o verdadeiro Israel, ele é um refúgio e uma torre forte. Naquele dia, na era que começará imediatamente após o julgamento das nações, ou seja, após a vitória final de Yahvé, haverá abundância e prosperidade. Os dias de seca serão apenas uma lembrança distante. A terra dos inimigos de Judá, ao contrário, se tornará um deserto estéril. Egito e Edom são mencionados, provavelmente como exemplos típicos dos países que eram hostis ao povo de Deus. Deus mostrará misericórdia ao seu povo e lhe concederá perdão. A profecia de Joel, que começou com a praga horrível dos gafanhotos, termina com uma promessa de restauração e redenção. Yahvé vingará o sangue daquele que se apegou a ele e à sua verdade, sangue que seus inimigos pensavam ter derramado de maneira justa e merecida, como se fossem culpados, mas na realidade era sangue inocente. E o livro termina dizendo que o Senhor habitará em Sião, lembrando a última frase também do livro de Ezequiel, que diz: "E o nome da cidade desde aquele dia será Jeová Shammah, o Senhor está ali." E aqui nós encerramos a nossa minissérie, mas no dia 9 de agosto nós continuaremos a nossa jornada juntos até o Apocalipse com outra minissérie, 9 dias com Amós, o profeta leigo. Eu espero você para mais um passo na nossa jornada no dia 9 de agosto, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.